para cá, para perto da gente, trazer, tirar o baralho cigano da cozinha, né, que fica lá comendo no quartinho da empregada, e trazer para a sala, né, para poder dialogar e discutir com todos nós. A gente estava hoje lá no quarto, estudando, fazendo uma brincadeira de cartas ali, eu, o Léo e a Diane, a gente colocou uma atividade ali para discutir o que aquela combinação de cartas poderia significar. E, pô, a gente ficou ali um tempão, não é? A riqueza dos símbolos ali é muito grande. Então, o que a gente pode ver? Num sistema simbólico, qualquer que seja, que vai definir a sua eficácia? O conhecimento, o repertório de quem interpreta. Né? Quem interpreta esse símbolo vai interpretar de acordo com o seu conhecimento pessoal, portanto ele vai se tornar rico ou pobre, dependendo do grau de afinidade de conhecimento que você tem com ele. Se eu pego um Petit Lenormand, um baralhinho, que foi criado no final do século XVIII e popularizado mais no meio do século XIX, ele tem toda uma base de simbolismo cristão, tá legal, e símbolos que são recorrentes no nosso dia a dia. Por isso que a gente fala que o baralho cigano ele é um oráculo cotidiano. Eu deixei o pessoal na mesa porque eu queria justamente, como temos aqui tarólogos, astrólogos, que já conceituados, já têm um estudo desenvolvido e um trabalho reconhecido, que também estudam o baralho cigano, eu queria discutir com o Jean, com o Léo, com a Giane, a experiência deles com o baralho cigano, para a gente poder ouvir sobre o baralho cigano através da ótica de outros profissionais. Queria começar pelo Leozinho, que é um cara que me acompanha há um tempão, né, me ajuda pra caramba. Léo, como é que é a tua relação com o Lenormand? O que você, a experiência que tem com ele? O que ele passa para você? Sim, bom, eu conheci o baralho cigano, Lenormand, por você, né? Então, ela é bem intrínseca a relação Alexandre e baralho cigano. Bom, é o seguinte, eu confesso que eu tinha certo preconceito no começo, por ter o tarô como especialidade, né? E eu vi essas cartas com um olhar assim, pô, mas o que são essas cartas? São muito simplórias, ou então são muito herméticas, então a gente fica entre essa ambiguidade, porque a gente tem uma imagem, por exemplo, de uma cobra, né, aqui na minha mão, por exemplo. E o que é a cobra, senão justamente o que a gente conhece da simbologia da cobra, que é associada ao que? A falsidade, perigo, aquela coisa toda. Então, para mim, aquilo era muito pouco, diante de uma outra carta, por exemplo, como o Mago no tarô, que é uma carta riquíssima, cheia de símbolos aqui. Né? Então, mas com o passar do tempo, vendo essa didática, não é da tua didática, né, essa questão de simplificar a leitura, a partir de uma metodologia mais simples e acessível diante daquilo que a gente está vendo, eu passei a adorar, né? Passei a gostar muito, apesar de não praticar tanto com o tarô, né, combinatório, mas eu acho fantástico e ao mesmo tempo eu fico assim em dúvida, e também já vou jogar de volta essa dúvida, essa impressão, aliás, de que por que existe esse ranço? Sabe? É o título baralho cigano, porque convenhamos que existe esse preconceito contra o povo cigano, existe. Né? Eu não sei, penso eu que seja por isso, então baralho cigano, pô, não vou chegar perto disso, ciganos são ladrões, coisas assim, existe isso, quem nunca ouviu falar isso? Na Europa então, Né? Pois é, então aquele povo que é visto assim, né? De lado, escanteio, jogado, escarrado, são assim, os ciganos na Europa são assim, são vistos assim. Então é justamente isso. Por que existe esse ranço? Por que ele foi também? Por que ele é tão popular e ao mesmo tempo ele é fechado, ele é, né, restrito talvez a uma classe, essa classe mais religiosa e tal, desses povos e tal. Então é justamente isso que ao mesmo tempo me fascina, mas me deixa em dúvida. Então é justamente quanto a isso. Mas para resumir, adoro, acho maravilhoso e já vi com workshops, né, seus e tal, o poder que tem essas imagens e como elas são fantásticas, mesmo diante do tarô também, que é, né, a minha especialidade primeira. Você falou a questão do baralho cigano. Você vê que aqui no Brasil ele é mais conhecido como baralho cigano e lá na Europa mais conhecido como Petit Lenormand. A gente vai continuar fazendo um paralelo com o tarô porque eles têm muitas coisas em comum até na parte histórica. E lembrar que nos anos 80 o oráculo dos ciganos era o tarô, né? Todo mundo dizia que tarô veio de uma das teorias do tarô era a teoria de ciganos. Depois isso caiu, quando o baralho cigano surgiu, ninguém mais falou nisso. Aí o baralho cigano virou o oráculo dos ciganos. Você vai na história, o baralho cigano não é cigano. Aí dizem que o Lenormand criou, Mademoiselle Lenormand, uma grande vidente francesa. A gente descobre que também não foi ela que criou.
poder fazer o marketing em cima das cartas elas podem ser vendidas, por conta da fama que os ciganos tinham em ler cartas e tal. E da Lenormand a mesma coisa, a vidente mais famosa, cartomante, astróloga, quiromante do mundo, associou-se a ela para que tudo pudesse dar mais valor ao jogo e ser vendido. Só que olha que curioso, essas cartas elas vêm de um jogo de tabuleiro. Na verdade, o Lenormand tem 36 cartas. Se você colocar ele em 4 fileiras de 9 em ordem, você vai pegar 2 dados de 6 lados, cada um alguma coisa que possa representar um peão para vocês jogarem no joguinho, e cada um pega 8 moedas. Você vê quem começa o jogo e joga os dados. Aí um exemplo, tirei 3, eu vou lá, pego meu peão, 1, 2, 3. Carta 3 é o navio. O navio, quando você cai na carta do navio, você pula imediatamente para a carta dos pássaros. Porque os pássaros têm o nome das ilhas onde todos passam férias, as Canárias na Europa. Se você tira 8 e cai no caixão, você fica preso. Se alguém não cair na mesma casa que você, ou você não tirar um duplo, você morre. E se você cair na carta da raposa, que é a carta 14, você volta para a carta 5, que é a carta das armas, onde ela se esconde. E ganha o jogo quem conseguir chegar primeiro, parar na carta da âncora, que é de 36 a 35ª, a penúltima. Tanto que esse jogo era chamado das Spielerhoffnung. Em alemão quer dizer o jogo da esperança, porque a carta da âncora simboliza fé e esperança. Então ele começa de um jogo lúdico, que era para você brincar, era um jogo de entretenimento, um dos jogos de moralidade do século XIX, onde eles embutiram uma série de símbolos cristãos aqui, para eles poderem já ser absorvidos e tidos como normal pelas crianças. E a parte, isso foi em 1800 mais ou menos. 40 anos depois, ele vira um oráculo e é comercializado como oráculo. Que é um fato também que esbarra na origem do tarô também, né? Exatamente. Que começa como um jogo, né? Um jogo que a gente fala um lúdico mesmo, depois, com o tempo. A história das cartas, existe uma realidade que poucas pessoas conhecem. O baralho comum era utilizado antes do tarô ser oficialmente reconhecido como oráculo. Então existem jogos na Europa, como existe o jogo dos ases, que no século XVI utilizava os ases e as composições do baralho comum para se chegar a certas interpretações. E o grande responsável também por esse preconceito com o Lenormand foram os ocultistas do século XVIII, combinando com o Papus, né, ou Papi, pessoal que se chama Papi, Papus, que escreve no livro Tarô dos Boêmios o seguinte: os 22 arcanos maiores são destinados aos iniciados homens. As cartas comuns, que são os 56 arcanos menores associados naturalmente ao baralho comum, é restrito às mulheres e os afeminados. Isso está no livro Tarô dos Boêmios, distinguindo o seguinte: quem trabalha com arcano maior é o bambambam, é o iniciado, é o homem, é um preconceito aí. E quem trabalhava com os menores eram as mulheres, então ficou estigmatizado, e os afeminados, né, homossexuais. Ficou estigmatizado o seguinte: a ideia de que o oráculo feito, que não era o tarô, as cartas, né, dos menores, eram menores em importância. Era o lado profano das cartas, enquanto os arcanos maiores eram o lado iniciático. Então, quando explode, né, a cultura do Lenormand, e isso acontece coincidente também com o período da Revolução Francesa, aquele período que vai com Napoleão, né, que explode esses eventos, a elite francesa é que se apropria desses movimentos. Ou seja, as sibilas que jogavam as cartas nos salões, faziam leituras, destinavam essas leituras aos imperadores e a pessoas de alta cúpula política e social daquele tempo. Então, ele chega a essa seguinte conclusão: quando a gente vê, por exemplo, num poste na rua, né, traga o seu amor em 3 dias, leio cartas. É muito
muito dessa ideia que ficou, né, estigmatizada de que a cartomante da esquina usa o cigano e o profissional bambambam que não bota o cartaz no poste, aliás, que eu já vi cartaz com tarô também, volta do amor, né, em 3 dias, né? Ficou muito estigmatizada essa ideia de que cartomante é aquela pessoa que, por exemplo, incorpora ou trabalha com uma entidade, trabalha com um cigano, uma cigana, uma vovó, não importa essa entidade, e o iniciado, tarólogo, é aquele cara que está ligado normalmente a uma ordem, que naquele do século XIX, século XIX, século XX, era Golden Dawn, Ordo Templo Orientes, né, Astro Argento e outras ordens que surgiram posteriormente. Então, para encerrar, passar para a Giane, a questão aqui, principalmente, que me chamou a atenção. O meu amigo aqui, Alexandre, que eu considero querido irmão, ele também me trouxe esse universo. Porque eu também era que nem o Léo, né? Cheio de preconceito, assim. Esse negócio aqui é muito fajuto do meu gosto. E, gente, eu ouvindo os trabalhos, lendo as coisas que o Alex escreve, eu cada vez fico mais estupefato com o peso, porque chego à conclusão. Se você faz um oráculo de moedas, de palito de fósforo, de chupeta, o que vai dar qualidade ao oráculo é o que você atribui a ele. Se você estabelece um conjunto de regras muito bem definido, você pode ter o melhor dos oráculos na sua mão. Então, quem faz é quem conhece. Você precisa conhecer para poder fazer. Inclusive, eu estava tendo aula de arquitetura da informação na faculdade, tive aula com a filha do Nelson Rodrigues, a Sônia Rodrigues, e a gente passou por algumas análises de filme. Ela dizia justamente isso. Quanto mais repertório você tiver, mais fácil você vai se reconhecer, se analisar, fazer comparações e analogias com essa obra que você está observando. E uma das pontos que pode ter aumentado um pouco o preconceito do Lenormand aqui foi sua entrada no Brasil, aonde ele vem com o estudo de baralho cigano, e aí você vai você vai oferecer baralhos para entidades dos espíritos ciganos que são cultuados principalmente nos terreiros de Umbanda e tal. E aí, por que eu vou dar um baralho comum se eu posso dar um baralho cigano? Eu acredito que a entrada do Lenormand e ele estabelecendo como baralho cigano tem acontecido a partir daí. Eu vou e dou para a minha cigana esse baralho. Aí eu abro lá no centro de Umbanda e vejo que tem um sol. Oxalá está aqui. Eu olho uma criança, está aqui, ó, e beijo. Eu vejo, de repente, o trigo cortado na foice é um lu. Então começaram a encontrar símbolos, representações, símbolos dos seus deuses ali, o que causou uma identificação grande, uma apropriação desse baralho pelas ordens, pelas culturas afro-brasileiras. E aí o Brasil faz o quê? Uma releitura do Lenormand e começa a surgir no Brasil praticamente um baralho novo, né? Onde você vai atribuir, direta ou indiretamente, a essas cartas significados que tenham a ver com os seus correspondentes dos cultos afro. E aí ele começa a ser um oráculo de excelência de todos os praticantes dos cultos afro, que ainda são são vistos com maus olhos pela elite oracular ou esotérica ou algo assim, né? Aí ele começa a entrar meio que em demérito, mas agora está tendo esse resgate, né? E o Brasil ele é um grande responsável, né, por profundas transformações no Lenormand, no baralho cigano. Eu acho que aí você acaba definindo uma escola, a escola brasileira. Tem a escola brasileira e a escola europeia. E esse momento, agora, que a gente está vivendo, está sendo o grande momento de produção de conteúdo do Lenormand. Antigamente tinha que ter 3 ou 4 livros, se chegasse a 5 livros era muito. Em alemão, em francês, quer dizer, quem não dominasse essas línguas estava esse conteúdo inacessível. Né? Agora já tem muitas obras em inglês, surgiram mais obras em português, e o grande desafio qual era? A redundância. Você tinha um conteúdo muito pequeno, um texto enorme. Eles repetiam a mesma coisa, quando faziam um texto grande. Agora não, a gente está conseguindo ter uma nova visão dessas imagens, expandir, mas elas entender o seu funcionamento. E mesmo também se apaixonou pelo baralho, né? Então, eu sou virginiana e eu sou bastante cética.
E eu também, como o Léo e Jean, eu tinha um certo preconceito em relação a essas cartas. E eu só consegui vencer esse preconceito quando conheci Alexander, que é um homem muito inteligente, muito culto e que tem muita propriedade do que ele diz. E eu vi que realmente, se uma pessoa inteligente, culta, com propriedade, vê alguma coisa ali, aquilo ali deve ter realmente algo para ser mostrado. Mas eu acho que uma das coisas que a gente, enfim, tende a achar que o oráculo ele é mais raso, né? Não necessariamente mais simples, mas mais raso. Por exemplo, a gente pega, vamos pegar aqui, pegar a foice, tá? A gente olha, a gente tem um número, um naipe, que não sei se existe uma atribuição para isso, e a figura de uma foice, né? Enquanto que no tarô, por exemplo, a gente tem um sistema de 78 cartas, 22 são arcanos maiores, ou seja, isso tem uma atribuição. 56 são menores. Outra atribuição, 4 naipes. Dos 4 naipes a gente tem arcanos numerados, arcanos da corte. Então, a própria estrutura dele já tem mais subdivisões. Aí a gente compara, por exemplo, um símbolo, vamos supor, essa foice e a estrela, tá? Então, aqui a gente tem uma foice. Aqui a gente tem uma mulher nua, temos estrelas, temos várias estrelas em volta, um pé está dentro d'água, outro pé não está dentro d'água, ela derrama ânforas, ou seja, é uma série de símbolos dentro do símbolo principal. Então, assim, isso, essa diferença, tá, que existe entre a complexidade simbólica pode levar a quem não conhece o baralho a achar que as respostas também elas tendem a ser menos profundas, né? Ao mesmo tempo, por outro lado, assim, por que tem fama de fofoqueiro? Às vezes, o fato de não ter tanto símbolo não te confunde, tu consegue ver com mais clareza, né, e mais objetividade, em vez de ficar, mas será que é isso, será que é aquilo? Às vezes o excesso de símbolos, não excesso, né, mas a complexidade simbólica do tarô confunde, né, em questões mais objetivas. Quanto aqui, tipo assim, pô, é uma foice, o que é uma foice? É corte. Não vai ser tipo nascimento, não, você planta para depois você colher, então você está recebendo frutos. Não, é foice. Né? Então é mais direto, assim. E muitas vezes essa objetividade ela pode ser confundida com superficialidade, creio eu. Exatamente, até o Da Vinci dizia que, isso até liga com o meu livro, a simplicidade é a máxima sofisticação. Acho que até a questão dessa quando você fala da confusão do tarô, que o tarô tem mais símbolos e tal, eu acho que mais do que a quantidade de elementos simbólicos da iconografia dele, o que confunde foi o processo de relativização que ele sofreu com a psicologização do tarô e tudo mais. Aí você olha para ele e vê possibilidade de ver, pode ser como pode não ser, você já é dominado, né, por um paradigma que vai te fazer ler aquilo de forma relativa, né? Mas já não passou por isso. E é como você via a carta da casa, por exemplo, casa da família, pronto, você vai lá nas manuais, mas você pode onde criar tudo aquilo limite, uma base sólida com parte emocional afetiva. Eu acho que eu falei pra caramba dessa carta para dizer que esse oráculo ele é simples demais e as cartas não significam muita coisa, né? E não relativizou. Tipo, de repente a tua experiência pessoal com a casa é um lugar que te oprime porque a tua família foi, né, te tratou mal. Não, tu deu uma série de significados, ampliou muito, mas tudo sempre dentro de um mesmo. Uma lógica simbólica do contexto, né? A casa dentro do nosso contexto cultural significa isso. Falando até nessa explanação deles, para vocês poderem ter uma ideia, se vocês querem, por exemplo, o símbolo da serpente, no dicionário de símbolos, um dicionário clássico, que é o do Alain Lebrun e do Jean Chevalier, você vai ver que tem 8 páginas falando da serpente.
8 páginas, um dicionário de símbolos. Agora imagina a capacidade que a gente tem de desdobrar de um símbolo nas variadas culturas existentes. Porque os símbolos mudam. Por exemplo, o cão, por exemplo, nós ocidentais, é um símbolo de amizade. Para o oriental, por exemplo, chinês, ele vê como uma expressão demoníaca. Tanto é que é uma iguaria. Agora, se a gente coloca, por exemplo, um Lenormand, um chinês, e você fala que é uma amizade, essa é a visão, a cosmovisão em relação ao símbolo. Mas pode ser para aquele chinês seja uma outra interpretação. Então, essa identidade simbólica que vem de uma coisa chamada cultura, né? Quando você abre uma carta e aí não existe oráculo maior ou menor, o que faz o oráculo se tornar maior ou menor é o leitor. Se o leitor é competente, se ele é capaz, se ele é preparado, ele vai dignificar o oráculo. E o oráculo, nós todos devemos ser gratos e respeitosos com o oráculo, porque nós somos o que somos porque o oráculo existe. Se ele não existisse, talvez a gente teria que fazer mais força com a nossa intuição, autonomamente, né? Mas ele é que é a ponte que a gente faz com o universo. Então, eu queria abrir um pouquinho agora para perguntas, dúvidas de vocês, comentários de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Opa, um monte de... Uma das coisas que colocam que diferencia o tarô do baralho cigano, ou Petit Lenormand, é que o tarô não se propõe apenas a fazer leituras de futuro, mas também análise psicológica e análise do inconsciente. Enquanto o Petit Lenormand, o baralho cigano, faria apenas leitura de futuro. É isso mesmo? De forma alguma. Você tem aqui um símbolo e leitura de futuro, leitura psicológica, você pode fazer as duas com qualquer oráculo. Isso é uma questão de olhar, né? De linguagem que você vai utilizar. Então, eu posso fazer uma leitura psicológica com o Lenormand, leitura filosófica, profundamente espiritual e ser absolutamente objetivo com o tarô. Então, acho que os dois oráculos estão perfeitamente talhados para isso. Isso é mais uma questão. Eu coloquei essa questão de diferenciação, questionei isso na comunidade, eu perguntei assim, o que vocês querem estabelecer? Diferença para entender um oráculo em comparação ao outro ou criar um novo produto para poder ser adquirido, atendendo necessidades de imediatismo e de resposta de momento? Porque pareceu muito. A insistência, essa diferenciação foi tamanha, né, que soou quase como se fosse alguma coisa comercial, como querendo promover isso para que se houvesse uma venda maior, né? Porque acho que os oráculos todos têm essa capacidade. Tudo é o teu repertório, tua visão, como você vai olhar esse oráculo. Ele vai te responder da forma que você perguntar a ele. Tem mais uma? Boa tarde. Nessa questão dos símbolos, até que ponto a gente pode envolver a nossa cultura e a nossa experiência com tais símbolos na interpretação dele nas cartas? Como, por exemplo, um chinês lendo um baralho cigano, talvez ele lê diferente de um ocidental, né? Até que ponto a gente pode interferir ou ressignificar, talvez nessa comunicação com as cartas, ela fale com a gente de acordo com o que a gente entende, uma questão, muito conhecimento sobre isso. Eu acho que é o seguinte, quando você está usando um oráculo, é óbvio que você vai utilizar a tua experiência pessoal, a tua visão de mundo, vai se misturar com aquilo que você aprende nos livros. Mas a gente tem que ver o seguinte, quando você estuda um sistema simbólico para ele ter coerência, você tem que entender como ele foi criado, como ele funciona. Então, vamos botar o próprio baralho cigano. Ele foi criado no século XIX e tem, entre outras coisas, o cristianismo, o simbolismo cristão influencia muito esse baralho. Então, eu vou, primeiramente, para conhecer os símbolos, eu vou estudar ele nessa ótica. A partir do momento que eu entenda o seu funcionamento nesse sentido, que é para qual ele foi criado, eu posso
complementar isso com a minha visão, com a minha experiência pessoal. E existe hoje uma liberdade muito grande entre Lenormand de reinterpretação das cartas. Tanto que as várias escolas que tem acabam pegando a mesma carta e atribuindo vários significados que às vezes são até bem díspares uns dos outros. E eu não sei, como está iniciando, eu não sei como é que isso vai se comportar ao longo dos próximos tempos. Se vão chegar a um denominador comum ou se vai se manter toda essa cultura de ter variações regionais do significado das cartas. Mas no que você perguntou, né, estou respondendo mais ou menos isso, né? A tua cultura, ela pode até influenciar a leitura, mas você tem que obedecer a base, né, de construção simbólica e significado do oráculo que você está estudando. Você nunca subtrai, sempre acrescenta. Complementando o que a Alexandra está dizendo também, é curioso a gente levar em conta que tanto o tarô quanto o Lenormand, eles espelham, por isso que eu digo também, eu uso muito esse termo espelhar, né, refletir o que somos, desde eu, o intérprete, até você, o consulente. Ele é baseado numa sociedade piramidal, né? Então a gente tem um imperador, uma imperatriz lá em cima, a gente tem um papa, então a gente tem uma figura religiosa grande, a gente tem os grandes poderes, né? E a gente tem também os vassalos, digamos assim, então tem as figuras menores dessa sociedade. E é por isso que ela se mantém, por isso que ele perdura, esse oráculo perdura entre nós, digamos assim. Não só porque também nós trabalhamos e estudamos e desdobramos, mas também por causa disso, ele é feito para nós, por nós e para nós. Né? Mas é curioso, evocando agora a Zoe Camares, nossa amiga, também taróloga, que não está presente, mas sempre está presente. Ela me perguntou outro dia, imagina a gente jogando tarô para um índio que nunca conheceu, nunca viu um celular, por exemplo. É outra sociedade. O que uma temperança, por exemplo, um as de ouros, vai significar para um índio? Né? Uma pessoa que nunca saiu da sua terra, por exemplo. Então é diferente, são sistemas diferentes, né? Então até que ponto esse oráculo funciona, até que ponto ele é espelhado, ou seja, a gente está numa sociedade piramidal também, nós temos os poderes, os grandes poderes, estamos inseridos nela e ele é o nosso reflexo. Mas tem esses pormenores que dependem também dos regionalismos, né? Os significados que vão se alternando, vão variando, coisa e tal, mas ele é feito por nós, para nós. Então isso que é bem curioso de levar em conta também, né? Rapidinho. Quando se faz uma leitura qualquer de oráculo, você tem que levar em consideração o seguinte, que você não pode invadir o credo do consulente, ou seja, você pode ser um reencarnacionista, mas aquela pessoa que está ali na frente pode não acreditar na reencarnação.